Amém. ICNV Anil, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor. Já cantamos, já oramos, já engrandecemos o nome do Senhor. Mas agora um momento muito importante do culto. Eu chamo a espinha dorsal do culto. O momento mais importante de um culto público é a pregação da palavra. E peço a sua máxima atenção. Vou pedir à amada igreja que abra a sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola do apóstolo Pedro. Primeira epístola, 1 Pedro, capítulo de número 1. Amém? Todos acharam? Vou esperar mais um pouquinho. Tem pessoas procurando. Louvado seja o Senhor, digno de adoração. Achou, Marcílio? Ah, Marcílio é. Marcílio já sabia, antes de eu falar, Marcílio já abriu a Bíblia. Brincadeira. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. 1 Pedro, capítulo de número 1. Vamos estar lendo do versículo 13 até o parágrafo 25. E assim diz as santas letras. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, e espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não viva conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante a coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a que vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai, é com tremor, Deus, diante da Tua igreja e diante da Tua palavra, Senhor, o Teu servo se encontra, pecador, falho, e necessita da Tua graça.
mas através do poder do Espírito Santo. Revela-te a nós, Senhor. Fale aos nossos corações, que teu Espírito Santo sopre sabedoria sobre as nossas vidas e que possamos entender e compreender e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que lemos e tudo aquilo que vamos aprender hoje. Tu és o Rei da Glória, o Senhor excelso e sublime. A tua palavra, Senhor, é fiel, inerrante, infalível. E nós confiamos plenamente, 100% nas tuas palavras, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de cultuarmos a ti, Pai. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, hoje comemoramos os dias dos pais, e eu estava com a minha família, né, num churrasco, aquele churrasquinho, né, Marcília? Queimando aquela carninha, e eu, o churrasqueiro, aquele churrasco, mas aconteceu algo que me assustou muito, irmãos. Ainda estou um pouco com a adrenalina lá em cima, porque eu fazendo churrasco, a minha sobrinha de 2 anos estava no quintal da casa do meu irmão e ela pulou na piscina. O cachorro avançou nela e ela pulou na piscina funda, e eu na churrasqueira, larguei tudo, pulei, peguei a minha sobrinha, graças a Deus não aconteceu nada com ela, mas o Senhor guardou a minha sobrinha. O Senhor estendeu a sua mão de misericórdia. Mas, irmãos, eu não contei para ninguém, mas eu fiquei tremendo, porque a situação foi muito difícil. A Mara estava com a criança, a Mara viu, a Mara não sabia se jogava a criança para o alto ou se pulava na piscina, mas eu estava ali, consegui pegar a minha sobrinha e vi a bondade de Deus. E o Senhor me deu a oportunidade de orar pelas crianças. E a minha esposa, muito sábia, quando ela veio aqui para colocar a sua oferta no gasofilácio, por que você não falou da tua sobrinha? Eu vou falar. Vai chegar o momento, eu vou falar. Mas, irmãos, eu vejo a mão de Deus. Eu vejo a graça do Senhor. E que meu irmão possa olhar tudo o que aconteceu, e ele possa ver que nos dias dos pais, ele teve um presente, ele pôde ver a sua filha bem, louvado seja Deus por isso. Ore pelo meu irmão, ore pela sua família, para que ele venha se converter. Meu irmão ainda não faz parte do corpo de Cristo, mas creio que daqui a pouco ele vai estar adorando ao Senhor. Mas, irmãos, eu pulei, aí depois eu senti um peso no meu bolso, quando eu meti a mão, meu celular. Novinho, mas glória a Deus, sem problemas nenhum. O importante é a saúde da minha sobrinha. Eu estou compartilhando esse testemunho para dizer que criança cega, irmãos. Criança, você tem que estar ligado 24 horas. Ore pelos seus filhos. Orem pelos seus sobrinhos. Ore pelas crianças, irmãos. Elas necessitam das nossas orações. Elas carecem das nossas orações. E eu pude ver minha mãe glorificando a Deus, minha esposa, eu. Mesmo meu irmão na ignorância, ele pôde agradecer a Deus por o que Deus fez. Mas, sem mais delongas, vamos adentrar a palavra de Deus. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre santidade. E os reformadores gostavam de usar uma frase que eu também gosto. Lutero usava muito para os seus alunos, que é coram Deo. Coram Deo significa de frente para a face de Deus. Diante da face de Deus, nós estamos, irmãos. Todos os dias, todos os minutos, nós estamos
perante a face de Deus, de um Deus santo, de um Deus eterno, como Enzo mesmo declarou, que Deus é santo. Quando Isaías adentrou ao templo para adorar o Senhor, ele viu seres celestiais bradando, dizendo que Deus é santo, santo e santo. O nosso Deus que servimos, irmãos, ele é separado deste mundo caído. Ele é o Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Deus sublime, que governa e controla todas as coisas. Nada de impuro há em Deus, pelo contrário, Ele é puro. E esse Deus santo, irmãos, nos chama a viver uma vida santa. O Deus que servimos nos convoca para termos uma vida de santidade. O pastor, pouco dia, foi na terça, se eu não me engano, falou um pouco sobre santidade. Ontem a Mara, trazendo uma reflexão, no aniversário da Adriana, falou sobre santidade. E quando Deus começa a falar pela boca dos seus servos sobre um assunto específico, é porque Ele quer tratar algo com a igreja. E eu espero que você, irmãos, em nome de Jesus, possa estar atento ao que o Senhor quer falar contigo. Deus quer que você seja santo. Então, rapidamente, vá lá em Êxodo comigo, por gentileza. Êxodo 28. (36). Todos acharam? E diz assim a palavra de Deus: faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela a maneira de gravuras descendentes a seguinte palavra: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que ele seja aceito diante do Senhor. Então o Senhor mandou pegar uma lâmina, escrever santo, e colocar na testa de Arão e dos filhos de Arão, e todas as vezes que ele adentrasse ao Santo dos Santos, ele tinha que botar aquela lâmina na sua testa que estava escrito santo, para ele levar a iniquidade do povo perante ao Senhor. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui, que nós devemos andar em santidade. A palavra de Deus convida do Antigo Testamento até o Novo Testamento, o povo andar em santidade com o Senhor. E é muito importante, irmãos, nós entendermos isso. É muito importante o povo de Deus saber que é um povo escolhido por Deus, exclusivo de Deus, e é um povo santo, separado deste mundo caído. Nós somos santos e devemos andar em santidade. Mas, irmãos, santidade requer dedicação. Santidade requer sacrifício. Santidade requer empenho. Santidade requer renúncia.
E nós vamos ver, irmãos, como um homem, o povo de Deus deve andar em santidade. Então, eu separei essa mensagem em quantos pontos? 3 pontos. 3 pontos para entendermos o texto de forma didática. Então, o primeiro ponto é o homem e a santidade. Vamos falar do versículo 13 até o versículo 18. O segundo ponto é Jesus e a santidade. Vamos falar do versículo 19 ao versículo 21. E o terceiro ponto, as Escrituras e a santidade, do versículo 22 ao versículo 25. O homem, Jesus e as Escrituras e a santidade. Amém? Todos estão prontos? Glória a Deus. E diz assim, a poderosa palavra do nosso Senhor. Versículo 13. Por isso, olhe para mim. Por isso, para entendermos porque o apóstolo Pedro colocou aqui nesse versículo, por isso, é um versículo de transição. Ele quer dizer o que estava acontecendo nas suas palavras anteriores. Apóstolo Pedro, irmãos, estava glorificando ao Senhor pela santidade, pela nova vida dos cristãos. E ele glorificava o Senhor com alegria por ver os seus irmãos caminhando, prosseguindo e adorando ao Senhor, tendo uma nova vida. E o nome da nossa igreja é Nova Vida, aonde, irmãos, homens falhos, perdidos, mulheres perdidas, também falhas, foram encontradas por Deus e foram encontrados pelo Senhor. E estamos aqui, irmãos, para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome do Senhor. O Senhor nos achou e nos resgatou. Estávamos como ovelhas sem pastor, mas o pastor da nossa alma, Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos trouxe com mão forte, nos resgatou do império das trevas, e hoje, irmãos, podemos exaltar, glorificar, dizer que Deus é bom. Por quê? O Senhor nos resgatou. Assim era com a igreja que estava dispersa, que o apóstolo Pedro estava escrevendo. Por isso, o apóstolo Pedro está glorificando ao Senhor pela nova vida dos filhos dele. E ele continua, preparando o seu entendimento. Sejam sóbrios e espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Agora, apóstolo Pedro está dizendo assim, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Irmãos, a Ara vai dizer, cingindo o vosso entendimento. E o que significa isso? Porque o apóstolo Pedro vai usar esse termo, cingindo. Irmãos, na época do apóstolo Pedro, na época de Jesus, os homens, a roupa dos homens era tipo uma túnica, bonita, não era igual a bata que o Nelson usa, né, Nelson? Não, é bonita também, né, Nelson? Uma bata bonita, né, Nelson? Mas eles usavam uma túnica, e nessa túnica, quando aparecia algo de perigo, ou o soldado também romano usava uma túnica, o que eles faziam? Eles pegavam a ponta e cingiam no cinto, amarravam no cinto, para o quê? Para prosseguir mais rápido. E o apóstolo Pedro vai usar esse termo, cingindo o vosso entendimento. Por quê, irmãos? A perseguição era grande, o desafio da igreja era grande, e o povo, irmãos, estava disperso, o povo estava fugindo, porque havia morte, havia sangue, e o apóstolo Paulo vai dizer, cingindo o vosso entendimento, se preparem, guarde a palavra de Deus, porque, irmãos, a batalha espiritual, ela começa na mente.
A nossa mente deve estar cheia da palavra de Deus. A nossa mente deve estar cheia do fruto de Deus. A nossa mente deve estar à esperança da glória da vinda de Deus, porque se a nossa mente for contaminada pelas coisas deste mundo, se a nossa mente não estiver voltada para o Evangelho, as nossas ações vão ser erradas. Mas agora, comece a colocar as coisas nas suas mentes boas. Que Cristo é bom, que Cristo vai voltar. Mesmo um caos, você começa a alimentar a sua mente com a palavra de Deus, você vai ver, irmãos, o seu dia vai estar melhor, porque o seu coração vai bater com a esperança de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo tem que estar ansiando pela vinda de Cristo. Mesmo que tudo esteja um caos, eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é a circunstância, qual é a causa que está te afligindo, mas comece hoje a cingir os seus pensamentos com as coisas do alto, com as coisas de Deus, ouvindo o som de Deus, ouvindo a voz de Deus, não do mundo caído, porque se você começar a ouvir a voz deste mundo caído, você vai ficar triste, vai ficar ansioso, vai ficar depressivo. Mas se você ouvir o som dos céus, se você ouvir, meditar nas Escrituras e guardar, e inculcar ela, e guardar no seu coração, haverá esperança para o seu ser, haverá esperança para a sua alma, porque você vai se alimentar da esperança que é a palavra de Deus. Então alimente a sua alma, alimente o seu espírito com as coisas do alto e não deixe que as coisas terrenas venham abalar a sua fé. Vem te tirar do foco que é Cristo. Vem te tirar, irmãos, do alvo que é você ter o seu Senhor como o principal da sua vida e você ter gozo e paz no seu dia, porque você anseia em estar com o seu Senhor. Então, guarde a sua mente, guarda o seu entendimento, porque a igreja aqui, irmãos, estava sofrendo, vendo morte, mas o apóstolo vai trazer uma palavra para confortar a igreja, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Mas, irmãos, ele continua nesse belo texto, versículo 14. Como os filhos obedientes, não viva conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Apóstolo Pedro vai dizer para aqueles irmãos, não vivam de forma que vocês viviam no passado, pecando, falhando, errando, porque vocês não tinham encontrado o Senhor. Não olhe para o retrovisor, não olhe para trás, porque eles viviam num caminho de pecado, de erro, de maldição, e nós também vivíamos num caminho de pecado, de erro, de mazelas, estávamos perdidos, estávamos longe de Deus, éramos inimigos do Senhor, mas Ele nos tirou deste caminho e nos colocou num caminho de salvação, aonde Ele nos deu o Espírito Santo, aonde Ele nos encheu com a sua graça, porque o apóstolo Pedro, na segunda epístola, no capítulo 1, ele vai dizer que a natureza de Deus está dentro de nós. Então, neste caminho reto, vivo e santo, a natureza de Deus está sobre nós, o Espírito Santo de Deus faz morada de nós.
saímos do tremedal de lama e fomos transportados para o reino de luz, para a glória do Senhor, vivemos em novidade de vida. Não podemos mais olhar, flertar com aquele caminho, não podemos mais andar naquele caminho, porque você é santo, e o santo anda em santidade, num caminho reto que agrada ao Senhor. Aquele caminho desagradava o Senhor, mas esse caminho que o Senhor colocou os seus pés, o pé na rocha, que é Cristo Jesus, você anda em santidade, agradando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, dizendo para o Senhor que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Então, irmãos, ande neste caminho, não flerta com aquele caminho, não olha no retrovisor para aquele caminho, porque aquele caminho é de morte, mas este caminho é de vida e vida eterna. Não podemos nem sequer colocar o pé neste caminho. Não podemos nem sequer cobiçar este caminho, porque o caminho que o Senhor que te colocou é muito melhor que aquele caminho de perdição. Então, não podemos, o homem e a mulher que é santo tem que se revestir de santidade. Então, seja santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Mas, irmãos, muitas vezes flertamos com o outro caminho. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu caminho de glória e de luz, que está lá em Colossenses capítulo 1, que ele vai dizer isso. E nós, irmãos, não podemos mais viver uma vida que não agrada ao Senhor. Não podemos mais ter atitudes que tínhamos no passado. O nosso caminho, irmãos, o nosso alvo é a cruz. Não podemos retroceder, não podemos pegar atalho, não podemos andar para trás, porque os guerreiros de Deus marcham e seguem para o caminho vivo e eterno. Não podemos flertar, irmãos, em nome de Jesus, com o caminho que o Senhor nos tirou de perdição. Não podemos, mas devemos andar em santidade, em retidão, porque o Senhor nos tirou do império das trevas e nos lavou com o seu sangue. E olha que texto maravilhoso, olha que palavra maravilhosa. Vai comigo aí, no versículo 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, o nosso Deus, Ele é santo. Portanto, sede santos. Portanto, não ande mais no caminho de perdição. Não podemos, irmãos, uma hora participar das mesas dos demônios e outra hora participarmos da mesa do Senhor. Não podemos. Devemos escolher. Hoje escolhe tu a vida ou a maldição. Não podemos, irmãos, porque o Senhor te chamou para a santidade. E a santidade é responsabilidade do homem também. Nós entramos no círculo, não vicioso, mas no círculo santo. Qual é o círculo santo? Oração, jejum, palavra, Bíblia, comunhão. E nisso tudo o Senhor derrama a santidade sobre nós. Todos os dias buscamos a santidade. A santidade, irmãos, ela é buscada dia após dia. É como um degrau, uma escada muito grande que você vai subindo degrau por degrau, dia após dia. Se você jejuou ontem, jejue hoje. Não, mas eu li a palavra ontem, não preciso ler a palavra hoje. Não, irmãos, nós temos que nos santificar todos os dias, porque a santificação é responsabilidade do homem, porque Deus ordenou, sede santos, olha a ordem, porque eu sou santo. Então a santificação é diária. Não adianta, eu li a Bíblia, eu jejuei semana passada, então sou santo, posso deitar na minha rede e ficar tranquilo. Não, a santidade, irmãos, é busca diária. Se você não buscar, como o pastor disse, você vai retroceder.
Não adianta, você não tem como paralisar. Você ou segue ou você retrocede. Escolha seguir sempre. Escolha buscar a santificação. Escolha estar perto de Deus. Porque cada vez mais que você se santifica, mais e mais você vai estar na presença de Deus. Cada vez mais que tu ler a palavra, mais e mais você conhece o Senhor. Cada vez mais que você lê a palavra, mais e mais tu tem intimidade com Deus. Cada vez que você jejua, você tem fome de Deus e busca pelo Senhor, e mais você estará perto de Deus. Oh, aleluia. Oh, glórias ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Digno de honra e glória. Abra a sua Bíblia, lá em Levítico. Levítico 11. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Digno de honra, glória, louvor e majestade. 11:44. Acharam? Se não achou, deixa que eu leio para você. Levítico 11:44. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contamine por nenhuma dessas criaturas. Aqui ele está falando, irmãos, sobre os alimentos impuros. O Senhor vai dizer: se consagre. Responsabilidade do homem. O homem tem a responsabilidade de se consagrar. O homem tem a responsabilidade de buscar ao Senhor. Então, se consagrem para que você se torne santo, porque o Deus que tu serve, Ele é santo. Esse é o Deus que servimos. É simples, é didático. Então, irmãos, vamos deixar as práticas que não agradam ao Senhor. Não vamos olhar para o retrovisor e flertar com as coisas que praticávamos, como o apóstolo Pedro nos ensinou. Mas vamos seguir adiante. Seguir para cada vez mais ser santo e agradar o nosso Senhor. Porque nós somos um povo, irmãos, que andamos num lugar caído, podre. Mas nós somos salvos. Mesmo vivendo neste mundo caído, nós somos diferentes, porque nós nos consagramos e não queremos andar no curso deste mundo. Nós somos santos e devemos andar em santidade. O Senhor está mandando: hoje seja santo, amanhã seja santo. A santidade vai englobar todas as coisas na sua vida. Você não é só santo na igreja, porque você vem dar o seu dízimo e levanta a sua mão e glorifica o Senhor. Você é santo na sua casa, você é santo no seu trabalho, você é santo na sua escola, você é santo na sua faculdade, você é separado por Deus. O Senhor pagou um alto preço por você, para você ser santo e irrepreensível. Efésios capítulo 1, não precisa abrir. Versículo 4 vai dizer assim: antes da fundação do mundo eu escolhi, para vocês serem santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Somos santos e irrepreensíveis, por isso que o mundo nos odeia, por isso que o mundo não entende, por isso que o mundo nos despreza, porque nós não andamos neste curso caído, nós andamos, irmãos, conforme a palavra, conforme as Escrituras, amamos a palavra, amamos as Escrituras e queremos andar conforme o Senhor nos deixou. Ande em santidade. Responsabilidade do homem: busque ao Senhor e tenha intimidade com Ele.
E a palavra de Deus continua. Deixa eu voltar aqui para a 1 de Pedro. Então, nós vimos que a santidade, irmãos, é responsabilidade do homem. Agora vamos ver Cristo e a santidade. Vai comigo no versículo 19. Olha isso, irmãos. Preste atenção nas Escrituras, na palavra do Senhor. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Preste atenção, ele está falando de Cristo. Vocês estão prestando atenção? Quem está comigo, diga amém. Antes da fundação do mundo, Cristo estava com o Senhor. A santidade se completa. O Senhor não precisava criar o homem, mas Ele vai criar o homem, irmãos, para a sua própria glória. E o Senhor Cristo estava com Deus antes de todas as coisas ser criadas. Mas, irmãos, Deus criou o homem para a sua glória. O homem, ele vai cair. Mas agora, o Senhor vai enviar o seu Filho. Leia comigo o versículo 19 para nós entendermos. Deixa eu me achar. Aqui, 19. Mas pelo precioso... 18. Sabemos que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro. Não, me perdi, irmãos. Deixa eu... 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos tempos em favor de vocês. O Senhor foi manifestado. Ele estava com Deus. Ele é Deus. Ele não precisava pisar neste mundo, mas ele veio e se entregou, o que ele disse? Por vocês, pela igreja. E pelo seu sangue precioso, o sangue do Senhor é puro e santo, Ele nos comprou. Nós somos santos então, porque Cristo derramou o seu sangue santo para nos comprar do império das trevas. Ele derramou o seu sangue santo. E esse sangue nos lavou, nos purificou, nos renovou. E por isso somos santos. Você está entendendo? Nós somos santos porque nós temos responsabilidades, nós temos que fazer a vontade de Deus, mas também somos santos, irmão, porque Cristo pagou um alto preço e derramou o seu sangue santo, para nos comprar. E hoje, nós não somos, irmãos, perdidos, nós não somos criação apenas, nem somos criatura, nós somos filho de Deus. Ele nos comprou, Ele nos resgatou. Qual foi o preço? O seu sangue, puro e santo. Então, nós somos santos, não pelos nossos méritos, não pelo nosso intelecto, mas nós somos santos, porque Ele nos amou e nos comprou e nos tornou santo. Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho. Este é o Evangelho. E nós temos que entender isso. O sangue de Cristo foi vertido na cruz. A salvação foi pela graça. Mas houve um grande preço, que foi o sangue de Cristo derramado por nós, e nós entendemos isso, e nós vivemos em santidade, porque Cristo morreu por nós, e nós queremos agradar aquele que morreu por nós, porque nós temos uma dívida perpétua, nós temos uma dívida grandiosa, que nós não podemos pagar, mas Cristo cravou na cruz toda a dívida que era contra nós, e nós somos salvos mediante o seu sangue vertido no madeiro. Aleluias! Louvado seja o Senhor!
Esse é o Evangelho, esta é a mensagem da salvação. Somos, irmãos, santos, porque a graça de Deus nos alcançou. Não por mim, não porque eu sou bom, mas porque Cristo é bom e Ele derramou o seu amor sobre nós. Que maravilha, que dádiva. Então, irmãos, vamos continuar flertando com o mundo? Vamos continuar fazendo a vontade do mundo? Deus pagou um alto preço. E o nosso coração tem que pulsar de alegria, dizendo: Senhor, eu era miserável, pobre, perdido, mas agora eu me encontro aqui, Senhor, santo, lavado, remido pelo teu sangue, eu sou salvo pela tua graça bendita. Muito obrigado pelo Senhor me purificar com o seu sangue. Esta é a mensagem, irmão. Nós temos que entender. Se nós entendemos isto que está escrito aqui, nós vamos querer andar sempre em santidade com Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? E continue o texto. Versículo de número 22. Vamos no 21. Por meio dele, vocês creem em Deus. Olha, por meio dele, de Cristo, vocês creem em Deus. Porque Jesus Cristo é o elo entre o homem e Deus. Nós estávamos separados. Olha aqui. Nós estávamos separados. Inferno, salvação, céu. Tinha um abismo. Cristo é o elo que nos conectou com o Senhor. Estávamos perdidos, estávamos longe, éramos inimigos de Deus, mas Cristo, com a sua morte, nos conectou. Hoje, irmãos, hoje, nós temos paz com Deus através do sacrifício de Cristo. Nós hoje podemos nos ajoelhar e buscar a face de Deus, porque o véu foi rasgado, aquilo que separava o homem do santíssimo lugar, da presença de Deus, rasgou, e hoje temos livre acesso ao Senhor, porque não tem mais inimizade para aqueles que creem em Cristo Jesus. E continue o texto comigo, versículo de número 20. Ele foi número 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e como vista ao amor fraternal, não fingido, ame intensamente uns aos outros de coração puro. Olha para mim, irmãos, Cristo nos santificou, amém? Cristo nos purificou. Somos santos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Agora que nós somos santos, agora que nós andamos com Cristo, agora que temos uma nova vida, preste atenção nisso. Aquele que é santo ama o seu irmão. Porque qual é o maior mandamento? Amar o seu Deus de todo. E o segundo mandamento? Amai o próximo. Esse é o maior mandamento. E aqui o apóstolo Pedro está mandando: aquele que é santo, ame o seu próximo. Aquele que é santo, estenda a mão para o seu próximo. Aquele que nasceu de novo tem o prazer de estender a sua capa, estender as suas mãos, estender ajuda aos necessitados,
Porque você tem a mentalidade de Cristo, porque Cristo pisou nesta terra para salvar os perdidos. Agora você é embaixador deste reino e você prega para os perdidos. Então o nosso prazer, que é santo, é ajudar os perdidos, é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas, é dizer que Cristo Jesus morreu, mas voltará para buscar a sua igreja. Você tem que conhecer o evangelho. Aquele que é santo conhece as escrituras, aquele que é santo ama o seu próximo. Cristo amou as prostitutas, Cristo amou os ladrões, Cristo amou os perdidos, e você também ame o seu próximo. Se você é santo, você tem que amar o seu próximo. E como eu vou amar o meu próximo, Valquíria? Como eu vou amar aqueles que me perseguem? Como eu vou amar aqueles que estão ao meu lado? Pelo evangelho, pela palavra, porque a palavra de Deus é poder. Romanos capítulo 1, versículo 16. O evangelho de Deus é poder. E Ele te deu esse poder. E você tem esse poder na mão para anunciar aos cativos o ano aceitável do Senhor. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Se você não prega, se você não anuncia, se você não fala do amor de Cristo, me desculpe, está faltando santidade em você e em mim. Se nós não anunciamos, e se nós não falarmos daquilo que Cristo fez, por quê? Aqueles que estão cheios de Cristo querem falar o que Cristo fez na sua vida. E se você, irmãos, ama Cristo, você tem que amar o seu próximo. Então, está na esquina, pregue Cristo. Está na escola, pregue Cristo. Vai para o mercado, pregue Cristo. Vai na farmácia, pregue Cristo. Porque você sabe, pelo Evangelho, aquela pessoa que ouve as Escrituras pode se tornar uma pessoa santa pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo na cruz. Isso é uma atitude de uma pessoa santa. Então nós aprendemos que santidade é conquistada, santidade também é mérito do homem, mas santidade, irmãos, é dada exclusivamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja santo, porque o Cristo que tu serve é santo. Estamos já no último ponto. O primeiro ponto foi o homem e a santidade. O segundo ponto foi Cristo e a santidade. E o terceiro ponto vai ser Cristo, a palavra e a santidade. Eu estou pregando aqui com a Bíblia do pastor, eu estou aqui, usei 2 folhas de esboço. Aí eu fui ver o esboço do pastor, uma folhinha desse tamanho assim. Eu falei, pastor, isso aqui é esboço? Não, pastor. Um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. Mas amém. Temos que aprender, irmãos. Lá em Hebreus, capítulo de número 13, se eu não me engano, diz que devemos imitar a fé dos nossos líderes, né? E que você possa, pastor Felipe é um homem falho, pecador, mas a palavra de Deus diz, devemos imitar a fé dos nossos líderes, né? As escrituras nos ensinam isso, mas vamos para o terceiro ponto. Olha aí, vai comigo aí no versículo de número 22. A palavra e a santificação. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vista ao amor fraternal não fingido, ame intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 13 vai dizer, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz.
ela é mais cortante de qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus é viva. E se nós, preste atenção nisso, se você puder gravar pelo menos uma coisa, as mulheres gravam mais, os homens são mais difíceis para gravar, mas se você puder gravar pelo menos isso, se você não amar este livro, se você não se dedicar a este livro, se você não ganhar tempo com este livro, se você não se debruçar neste livro, se você não meditar neste livro, se você não ler este livro, é impossível você ser santo. Entendeu? Se você não meditar neste livro, vou repetir para enfatizar. Se você não meditar neste livro, se você não ler este livro, se você não amar este livro, se você não comer este livro, se você não viver este livro, você não tem santidade. Porque é impossível o homem andar em retidão e em santidade e não ler as Escrituras, e não amar as Escrituras, e não viver as Escrituras. Então, irmãos, a partir de hoje, se comprometa com o Senhor. Eu quero a Tua Palavra, eu quero viver com a Tua Palavra, eu quero amar a Tua Palavra, eu quero amar as Escrituras, e através dela, que é viva e é eficaz, eu vou ser um homem e uma mulher santa, para a glória de Deus. O apóstolo Pedro está ensinando que a palavra de Deus ela é viva, que a palavra de Deus é permanente, que a palavra de Deus nos conserta. Então, é impossível eu não me relacionar com a palavra, irmãos. É impossível. Deixa eu dizer uma coisa para você, me desculpe a minha sinceridade. Eu sei que há pessoas que não podem vir ao culto 3 vezes. Eu sei que há pessoas que não podem vir ao culto 2 vezes. Mas, irmãos, eu tenho muito cuidado para falar isso. Mas é impossível, irmãos, você ter uma vida santa com apenas um culto na semana. Eu sei que tem pessoas que não podem vir 2 vezes no domingo, eu sei. Pessoas trabalham, pessoas estudam, pessoas têm que cuidar do filho, eu sei, mas você que pode. Meu irmão, é impossível você ficar sem vir na casa de Deus para ouvir a exposição da palavra. Quando essa porta se abrir, irmãos, tenha sede de estar na casa de Deus. Quando a porta abrir, quando chegar no sábado, prepare a sua roupa, prepare o seu intelecto, prepare o seu coração, ore ao Senhor e diz para o Senhor: Senhor, domingo pela manhã eu vou estar na tua igreja te glorificando e aprendendo a tua palavra, e à noite, Senhor, eu vou me esforçar com empenho para estar ouvindo a tua palavra, e no sábado eu vou jejuar e vou ouvir a tua palavra, e na terça-feira eu vou orar através da tua palavra, porque nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra, nós vivemos a palavra tem que ser exposta. Então, irmãos, se dedique ao culto público, porque no culto público nós estamos reunidos para ouvir a palavra. Se esforcem. Irmãos, eu amo estar na igreja. Se você vier terça, eu vou estar. A não ser que aconteça alguma coisa. Jejum eu estou. Sábado, domingo pela manhã eu estou. Domingo à noite eu estou. Porque eu necessito crescer em graça e em conhecimento. Assim seja com a sua vida. Não seja, irmãos, um homem de apenas um culto ou uma mulher de apenas um culto. Eu sei que há exceções, eu sei disso e compreendo você, mas você que pode, 300 mil vezes melhor você estar na casa de Deus ouvindo a palavra do que você estar maratonando uma série, de você estar no YouTube, de você, às vezes, é lícito ir para um restaurante, é lícito, mas a casa de Deus é muito melhor, porque aqui você vai ouvir a palavra.
E através da palavra você vai ser purificado. E através da purificação você vai crescer em santidade. E continue o texto comigo, versículo de 24. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aqui, apóstolo Pedro está citando Isaías 40, versículo 6 ao versículo 8. Meus irmãos, nós somos como a erva, que cai e murcha e vai embora. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, irmãos, ela está aqui porque muitos, os mártires, derramaram o seu sangue para as escrituras estar nas nossas mãos. Então nós temos que valorizar a palavra. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece, porque ela é viva e também é eficaz. Porque o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. A palavra nos traz santidade. E é impossível aquele que anda com Cristo não amar as Escrituras. Aquele que se diz está nele deve andar como ele andou. Cristo amou a palavra. Cristo passou os seus piores momentos citando a palavra. O diabo, irmãos, veio tentar Jesus, ele venceu através da palavra. Então, irmãos, é impossível vivermos sem as letras sagradas. E estou terminando. E diz assim: esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Volta comigo lá no versículo de número 13. O primeiro versículo que nós lemos. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Agora vai comigo no último versículo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado para vocês. A palavra de Deus tem que estar inculcada na nossa mente. Os nossos pensamentos têm que estar em Cristo. Se você não meditar nesse livro e não guardar a palavra de Deus na tábua do seu coração, assim como em Deuteronômio o Senhor mandou ensinar os filhos, nós devemos guardar a palavra no nosso coração e na nossa mente. Então, irmãos, que possamos estar sempre com a nossa mente cheia da palavra de Deus, cheia das Escrituras. Memorize, grave, anote, leia, medite e busque na palavra de Deus. Então nós aprendemos o primeiro ponto: o homem tem a responsabilidade na santidade. Nós devemos buscar num ciclo de oração, de jejum, de palavra, de intimidade, de comunhão com os irmãos. O segundo ponto é Cristo, Jesus e a santidade. Nós somos santos não pelos nossos méritos, mas porque Cristo derramou o seu sangue santo e nos tornou santo. E o terceiro ponto é a palavra, que é viva e eficaz, é como uma espada de dois gumes, que penetra no mais íntimo do homem, que divide medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra nos traz santidade. E, irmãos, que possamos viver para a glória de Deus, e que possamos viver em santidade,
vivermos, irmãos, refletindo a glória de Deus. Mas na introdução, eu falei do Coram Deo. Coram Deo. Perante a face de Deus. Todos os dias nós estamos perante a face de Deus. Se você pegar um espelho e olhar para o espelho, você vai ver qual face? A sua. Em todos os lugares que você for, se você pegar um espelho e colocar de frente para você, você vai ver a face de Deus. E aonde você for, não importa aonde você esteja, a face de Deus está perante a você. Não flerte com o mundo. Não viva para este mundo caído, mas seja santo. Nós não precisamos de um outdoor. Nós não precisamos de uma faixa escrito santa. Porque os nossos atos que tem que ser santo. O nosso coração que tem que ser santo. Então, seja santo, porque o Deus que tu serve é santo. Aleluias, Deus. Eu quero orar pela sua vida. Fique de pé.